Vamos lá, então. No vídeo de hoje eu quero oferecer uma ideia mais prática de como que você cria uma rotina verdadeiramente produtiva. Porque, provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você já deve ter visto outros vídeos sobre produtividade, outros vídeos sobre técnica de estudo, né? E se não viu, eventualmente você vai ver, né? Porque você provavelmente, pelo perfil, né, que o algoritmo procura, é o tipo de pessoa que está buscando conseguir render mais, enfim, aproveitar melhor o seu tempo. Só que quando você procura esses vídeos no YouTube, quando você lê livros sobre isso, né, o que acontece muitas vezes é que as pessoas tentam te ensinar um sistema, né, que geralmente é um sistema muito eficiente, geralmente é um sistema que verdadeiramente funciona, que as pessoas criaram, mas a maioria do sistema, conforme ele vai crescendo, a pessoa vai tentando elaborar ele para ficar mais bonito, para às vezes ficar mais vendável, ele tende a ficar muito complexo. E o problema é que quando você tenta ensinar para alguém uma coisa muito complexa, um sistema muito complexo, para ela implementar na vida dela, ela precisa aprender primeiro o sistema e depois implementar. De modo que para você conseguir começar realmente a ser produtivo, você tem que aprender a aprender. E aí vira um passo extra que não é produtivo. Você está indo contra a sua proposta, né? Então, por exemplo, tem livros clássicos, né, de produtividade, livros que eu li, inclusive, que são bons, eles merecem crédito. Por exemplo, tem um que é clássico mesmo, chama A Arte de Fazer Acontecer. Eu acho que teve uma seguidora aqui do nosso canal que até me perguntou uma vez sobre ele, e eu falei que, olha, é um bom livro, né, ele ensina algumas coisas, mas o problema é que ele é muito complexo, porque ele ensina 1000 jeitos de você classificar suas tarefas, e você tem que dividir seu dia assim, assado, não sei o quê. E aí realmente é um livro de umas 200 e poucas páginas, não sei, que te ensina a você ter um dia produtivo. Eu vou simplificar tudo isso para você. Eu vou te poupar de 200 páginas. Eu vou te poupar de 1000 tarefas diferentes para você classificar seu dia. Eu vou dizer que você só tem que dividir seu dia em 3 partes. Só 3 partes é suficiente para você tornar seu dia verdadeiramente produtivo. Claro, depois, se você quiser elaborar, se você quiser melhorar seu dia de outro jeito, aí você faz do seu jeito. Mas eu vou te dizer que você precisa primeiro dividir seu dia em só 3 partes. Por quê? Porque todo mundo tem essas 3 partes no dia. Todo mundo, independente da idade, independente do estudo, independente da profissão, da ocupação, tem 3 partes no dia, porque são partes fisiológicas, né? Existe uma parte do dia em que você rende mais, que você está mais acordado, que você está mais desperto, né? Existe uma parte do dia que você está estacionário, ou seja, você está em modo cruzeiro, vamos dizer assim, você está só indo com o fluxo, né, que você está funcionando, e tem uma parte do dia que você está com pouca energia, que você está sente está pouco produtivo. E a maneira mais intuitiva de você distribuir as suas tarefas é conseguir primeiro identificar essas partes do dia, porque elas não são iguais para todo mundo, né? Depois conseguir distribuir essas tarefas de maneira adequada em cada uma dessas partes do dia, para que você consiga extrair o máximo daquela tarefa. E por último, né, testar, porque não adianta eu te falar e você, de novo, fazer no papel, nunca testar para depois ir, né, ajustando. Então, vamos começar assim do começo. Para mim, eu vou mostrar o meu exemplo primeiro para você entender o que eu quero dizer. Eu sou o tipo de pessoa que acorda muito cedo, todos os dias, né? Eu sempre vou acordar alguma coisa entre 4h30 e 4h40 da manhã, mais ou menos, por força de hábito, não é porque eu acho que eu tenho que, sabe, não. Eu não sou aquele tipo de pessoa que diz que você tem que tomar banho gelado, embora tenha seus benefícios, eu acho que até toco nisso no vídeo depois. Mas não, é por força de hábito, eu sou assim, eu cresci assim, a minha vida inteira eu fiz assim. Então, não tem nada demais. Mas eu sei que é o horário do dia que eu tenho mais energia. Então, quando eu acordo cedo, eu faço um café. A primeira coisa que eu faço no dia, eu vou no banheiro, lavo o rosto, venho fazer um café, eu sento para ler um pouco, você pode ver que meus livros estão ali atrás, né? Eu começo a escrever roteiro de vídeo, às vezes, se eu estou sem ideias, né? Senão eu só gravo, eu estudo, é o horário que eu mais rendo, porque é o horário do dia que eu mais tenho energia, é o horário do dia que eu mais consigo me concentrar, tá tudo silêncio, né? Eu não tenho distrações, eu não tenho motivo para me preocupar. Eu nem fui trabalhar ainda, mas eu já estou sendo muito produtivo. Porque é o horário do dia que eu tenho mais energia, é o horário do dia que eu estou desperto, né? Quando eu entro no trabalho, que é daqui a umas 3 horas mais ou menos, eu já estou em outra fase. Eu estou no momento estacionário.
Quer dizer, no momento de cruzeiro, eu tô indo com o fluxo. Eu não tô mais tão desperto quanto eu estava de manhã, eu já tô começando a ficar um pouco cansado, porque afinal de contas eu já fiz muita coisa agora de manhã, mas eu tenho energia para seguir o dia. E como eu trabalho no momento, né? Trabalho de plantão, claro, requer que eu esteja desperto, mas não precisa ter aquele tiro de energia, né? Eu consigo manter aquilo por um período de tempo tranquilo, né? Por umas 10 horas por dia, assim, no máximo, 8 horas vai para ser funcional. Eu consigo. O que acontece para mim quando eu chego mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde? Como eu acordei muito cedo, 4, 5 horas da tarde, cara, eu tô com a energia lá embaixo. Então, quando é uma tarefa que é mentalmente demandante, fisicamente não tenho problema, mas mentalmente demandante, eu não consigo mais me concentrar. Eu começo a procrastinar, eu vou fazer outra coisa, eu começo a achar interessantíssimo mexer nas plantinhas do vaso, eu começo a achar que tem que arrumar a casa, eu quero fazer qualquer coisa, menos me concentrar, menos fazer uma tarefa intelectualmente demandante. Então, eu tenho 3 fases bem claras ao longo do meu dia. Como que eu tenho que distribuir as minhas tarefas? Aquelas tarefas que eu acho que são mais pesadas, aquelas que eu tenho menos vontade de fazer, eu vou colocar no primeiro horário da manhã, no primeiro horário do dia. Inclusive, é assim que eu gravo meus vídeos. Eu não gravo à tarde. Se você reparar, tá tudo escuro, não é só porque tá tudo escuro, porque, enfim, porque eu fechei a janela, né? No verão, que é, enfim, amanhece mais cedo, eu fecho a janela, mas tá tudo escuro, né? E é o horário que eu tô mais disposto, né? Acredite ou não, é o horário em que eu penso melhor, eu penso com mais clareza. Então eu gravo de manhã, porque eu sei que eu não tenho, como posso dizer, não tenho tanto atrito para gravar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre essa teoria do atrito também depois. Mas a ideia é que eu não preciso fazer um grande esforço, não preciso ter tanta força de vontade para fazer alguma coisa, porque eu estou descansado. Então as coisas que me parecem mais difíceis, como eu tenho mais energia de manhã, eu consigo ultrapassar aquela barreira da preguiça mais facilmente. Eu consigo vencer, me forçar a fazer aquilo mais facilmente. Estudar, por exemplo. Estudar é difícil, estudar é cansativo, então eu vou fazer isso de manhã, ou pelo menos vou conseguir tirar a parte mais difícil, a parte mais grossa, a parte de leitura de manhã, enquanto eu estou descansado, enquanto eu estou repousado, enquanto eu estou atento. Não significa que é para todo mundo isso, tá? Eu já falei aqui múltiplas vezes no canal que tem pessoas que têm ciclos circadianos diferentes, tem um ritmo diferente. Claro que todo mundo dorme mais ou menos à noite, todo mundo dorme mais ou menos as mesmas quantidades de horas, mas tem pessoas que têm outros momentos do dia, que têm um pico de energia. E é normal, você não tem que seguir o meu, você não precisa acordar 4h40 da manhã, não precisa. Se para você o seu pico de energia é à tarde, você vai deslocar suas tarefas mais difíceis à tarde. Se o seu pico de energia é à noite, e eu já vi múltiplas pessoas assim, principalmente na medicina, eu já vi muitas corujas que eram assim, você vai deslocar as suas tarefas mais difíceis, mais pesadas, mais intelectualmente demandantes à noite. Ah, mas o que eu faço nas outras partes do dia? As outras partes do dia são só as outras 2 partes que eu disse. Você está estacionário e você está lentificando. Então, por exemplo, eu funciono melhor de manhã, de manhã assim, na manhãzinha, de manhã até a tarde eu estou estacionário, à tarde, à noite eu estou em queda, né? Então eu preciso ocupar essas tarefas com o trabalho, que é onde eu preciso ter um fluxo de energia contínuo, e à noite ou à tarde, onde eu estou com queda de energia, eu vou fazer coisas mais leves, ou vou me dar um momento de lazer. Não vou pro bar, não vou fazer essas coisas, mas eu vou pra academia, eu vou caminhar. Eu preciso ter um momento para realmente deixar o meu corpo relaxar. Porque se eu insisto nisso, e eu bato muito na tecla aqui no canal de você saber fazer isso de maneira estratégica, veja bem, não é você chutar o pau da barraca, é fazer de maneira estratégica. Você consegue aproveitar o melhor da sua energia biológica, né, que está disponível para você conseguir completar as tarefas do seu dia. Então eu me permito relaxar, me permito ir treinar, por exemplo, que eu sei que é uma coisa que me tira o estresse. Vou dar um outro exemplo de outra pessoa. Eu tenho um amigo muito próximo que ele é o completo oposto de mim. Então, se durante o dia ele está estacionário, a gente é igual, a gente trabalha igual no mesmo horário, de manhã ele é uma pessoa absolutamente imprestável, né? Ele não funciona, é o horário que para ele é zerado, mas à tarde é o horário que ele está em queda. Então, de manhã ele está inválido, ele funciona até mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, aí ele tem uma queda de energia gigante e à noite ele tem um pico.
como que ele estudava, tá? E essa é uma das pessoas que, como disse, grande médico, aprovado em anestesiologia, que é uma das carreiras mais disputadas da medicina, nunca fez cursinho, estudou sempre por conta própria, por acaso. É uma pessoa que treina muito, é muito forte, então é uma pessoa que, vamos dizer assim, que sabe muito bem o que está fazendo e se conhece muito bem. À tarde, no momento em que ele estava tendo uma queda de energia, ele ia treinar. Ele ia no parque, né? Ele ia correr um pouco. Quantas vezes a gente foi correr à tarde? Então, por quê? Porque é o momento que ele sabe que ele não vai render. Não vai funcionar para ele. Não adianta se forçar. Vai abrir e fechar a geladeira, vai fazer qualquer coisa menos estudar. Né? E não adianta se forçar a estudar, não adianta brigar. Se você briga com o seu corpo, se você insiste, você vai perder. O seu corpo, ele sabe mais do que você como dividir suas tarefas. Então, ele ia atender à vontade do corpo dele, né? Ter essa inteligência biológica, vamos dizer assim, e ia fazer outra coisa. Né? Passou, claro, né? Sempre de maneira planejada, sempre de maneira estratégica. Não vai ficar o dia inteiro lá fazendo qualquer outra coisa além de estudar. Vai passear, né? Relaxa um pouco, vai treinar na academia, é importante fazer exercício, circula sangue, melhora a oxigenação do cérebro. Perfeito. Passou uma hora, voltava para casa, tomava um banho, comia alguma coisa leve, nada de pesado, e ia estudar. E aí ele ficava estudando até 11 horas da noite, 11, meia-noite. E nisso, ele extraía o melhor de si. Por quê? Porque ele respeitou só 3 períodos que ele precisa saber. Só 3. O período em que ele está estacionário, que era de manhã, assim, a manhãzinha não conta para ele porque ele estava podre, mas de manhã e de tarde estava estacionário. À tarde, para o início da noite, ele estava em queda de energia e no início da noite ele estava, né, com um pico de energia. Você só precisa dessas 3 coisas, só 3 coisas. Então comece a reparar, você também, que você tem essa distribuição de energia, né? Não adianta você complexificar, não adianta você comprar um livro de 300 páginas falando como você vai ser 1000 vezes mais produtivo, criando uma técnica assim, assado. Como eu disse no começo do vídeo, o problema disso é que você tem que implementar. E um sistema difícil de implementar é um sistema que você não implementa. Não implementa. Vamos pegar outro exemplo, assim, para você entender que precisa ser fácil, você precisa simplificar o seu sistema. Vamos dizer que você quer começar a emagrecer. Né? Você quer ir para academia, quer entrar em forma, se você é homem, ou você quer emagrecer e ficar bombado, se você é mulher, você quer emagrecer, ficar bonita, ficar gostosa. Você vai em nutricionista, você vai no personal trainer, e ao invés de ele passar uma coisa simples, passar 3 treinos diferentes, ele passa uma dieta de 5 páginas diferentes, que você tem que comprar uma comida que só tem no Marrocos, você vai ter que ir no mercado municipal comprar, e aí ele explica que não, mas é muito bom, porque tem um alto índice de proteína e tem pouca gordura, tem pouco carboidrato, você vai comer isso aqui e tal. Você vai implementar isso? Ah, mas se você fizer cebola caramelizada, você vai ver que tem açúcar, mas não tem muita gordura. Tá, e para fazer isso, você vai implementar isso na sua vida real? Tipo, é factível você fazer essa dieta? E aí ele passa também um treino de 5 páginas diferentes. Cada dia da semana você tem um treino diferente, você tem que treinar todos os dias da semana e não tem uma ordem lógica. Não, você não vai fazer. Você não vai fazer. Não vai fazer. Tanto é que quando você começa a ir na academia, você nem faz a divisão de treino. Quer dizer, se você tem um personal trainer, né, que entende um pouco as suas necessidades, ele não vai fazer uma divisão de treino de A, B, C, D, né, que é você treinar membros, né, grupos musculares diferentes em dias diferentes para se concentrar. Não. Porque no início é mais importante que você não crie um sistema complexo, não crie um atrito maior para você treinar. Precisa ser simples. E uma coisa simples é uma coisa fácil de implementar. Uma coisa fácil de implementar, você não pensa, você só age. Quanto menos você pensa, menos você age, mais fácil é aquilo entrar na sua rotina, mais fácil é você não precisar de grande força de vontade para implementar. Então simplifica a sua vida. Divide o seu dia em 3 partes. Comece a reparar aonde você tem mais energia, aonde você está em fluxo e aonde você está em queda de energia. E distribui as suas tarefas assim. Faz um teste por 5 dias, uma semana só. Por quê? Por que não um mês? Eu vou testar por um mês. Porque se em uma semana você não começar a dar certo, você já sabe que você precisa mudar. Porque quando você acerta, você percebe que vai tudo mais fácil. Porque, de novo, você está apelando para a biologia. Você está apelando para a inteligência biológica sua. Você não está criando um sistema foda que ninguém conhece, que só você conhece para funcionar. Não. Você está apelando para a sua biologia. E o seu corpo é mais inteligente do que você. Mas o meu corpo sou eu. Isso é papo para outro vídeo.
Confia no seu instinto, confia na sua inteligência biológica. O seu corpo sabe das coisas. Seu corpo sabe das coisas. Seu corpo sabe quando você está com fome. Seu corpo sabe quando você está cansado e precisa dormir. Seu corpo sabe quando você está com medo. Seu corpo sabe quando você gosta de alguém. Então confia no seu corpo quando ele disser para você que você precisa estudar, ou que você tem condições melhores de estudar, que você só está indo com o fluxo, e confia no seu corpo quando ele te disser que você precisa descansar e fazer outra coisa, porque ele está cansado. Você sempre sabe disso. Seu corpo sempre sabe. Comece a escutar seu corpo. Essa é a grande lição desse vídeo. Então, espero que tenha sido útil. Se você gostou, se foi útil para você, compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. Se você não se inscreveu, cara, se inscreve no nosso canal. Isso significa muito para mim. Ajuda a distribuir melhor os meus vídeos, né? Ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas. E eu te agradeço muito pela atenção. A gente se vê na próxima. Até lá.